1 Samuel, quem achou, diga amém. Apenas o verso de número 30, 1 Samuel 2, verso 30. Diz assim a palavra: portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi a tua família e a linhagem de teu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Aqui é Deus falando com Eli. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Isaías 29. Apenas 2 versículos, o verso de número 13 e 14, diz assim: eis que assim declara o Eterno. Minha versão vai estar um pouco diferente da sua. Visto que esse povo se chega junto a mim apenas com palavras sem atitude. Repita isso comigo: palavras sem atitude. Vamos lá, se ainda não acordou, de novo: palavras sem atitude. Agora veja: e me honra somente com o mover dos lábios, enquanto seu coração está muito distante da minha pessoa. E a adoração que me prestam é constituída tão somente de regras e doutrinas criadas por homens. O que me resta é continuar a apavorar este povo com obras maravilhosas e feitos assombrosos, a fim de que o conhecimento dos seus sábios pereça e a inteligência dos seus pensadores se desvaneça. Posso ouvir um amém? Fecha seus olhos. Senhor, nós te agradecemos uma vez mais por sua palavra. Eu peço a sabedoria que vem do alto do teu Espírito, pois nenhum de nós pode ter a casa verdadeiramente edificada sobre a rocha pela sabedoria humana. Somente a sabedoria do teu Espírito, e que provém da tua verdade, pode nos edificar e nos fundamentar. Senhor, é fato que há algo aqui que foi preparado, mas eu sei que há uma revelação além dessas palavras na quais foram preparadas. E é essa revelação que eu peço que o Senhor traga para nós nessa noite, Pai, para nos fazer compreender o que o Senhor deseja e nos conduzir, ó Deus, diante da tua presença, em honra, em glória, em manifestação da tua glória para as nossas vidas e através de nós. É o que nós te pedimos, e nós confiamos que o Senhor tem a tua verdade, e a tua verdade nos basta única e exclusivamente para vivermos diante de ti. Nós te agradecemos por sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu li aqui o texto de 1 Samuel 2, e se você está meditando no livro de Samuel, eu creio que você passou por essa passagem, até porque ela está no início do capítulo. Capítulo 2, verso 30, Deus fala algo aqui, e eu quero frisar esse finalzinho do que ele fala, nesse versículo. Ele diz: ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Note que aqui não é qualquer pessoa, é o próprio Deus falando para alguém. Se você me honra, você vai receber honra. Se você me despreza, de igual modo você será tratado com desprezo. A Bíblia é bem clara em nos afirmar que nós colheremos exatamente aquilo que plantarmos. E a Bíblia diz: de Deus não se zomba. Nós não podemos esperar plantar uma coisa e colher outra. E honra, querido, é algo que nós semeamos. Honra é algo que nós praticamos. E quando eu falo de honra, alguns corações já começam a se fechar, porque já logo acha que é algo pessoal. E eu vou mostrar para você que honra é algo que é estendido nos céus, mas também é estendido na terra. Honra não funciona com palavras, honra funciona com atos. Honra funciona com atitudes. Honra funciona com comportamento. Amém ou não?
Veja, aqui em Isaías 29, o Senhor diz para o seu povo mais uma vez: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim e em vão me adora. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite é que honra não é algo que funciona de boca, ela vai se manifestar em atitudes. De forma que eu e você podemos vir para cá e falarmos algo, mas não refletimos a verdadeira honra que Deus espera de nós. Eu e você podemos falar muitas coisas em palavras, mas os nossos atos é que vão provar as nossas palavras. Os nossos atos é o que vão dizer se o que estamos falando realmente existe como realidade dentro de nós. Querido, o Evangelho, ele não é teórico, ele é prático. Toda a Bíblia é um livro não apenas de autoconhecimento, mas é um livro de prática. Tiago diz, olha, não sejam meramente ouvintes da palavra, mas o quê? Praticantes delas. Porque se você não pratica, o que Tiago diz? Você engana a si mesmo. Você está enganando. Honrar a Deus ou a quem quer que seja, funciona da mesma forma. Você e eu podemos vir aqui e cantarmos canções e dizermos que estamos adorando com os lábios. O ponto que vai mostrar para Deus se de fato o honramos é com as atitudes que demonstramos diante dele. É como nos comportamos. Veja, quando Deus, ele traz a questão para o coração, e aqui ele fala, honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Quando Deus traz a questão para o coração, Deus está trazendo para aquilo que é a fonte da vida. Sobre tudo que deve guardar. Guarda a sua mente? Também. Guardar a mente é importante, mas sobre tudo que você deve guardar, guarda porque dele procede as fontes da vida. Então Deus traz a questão da honra para o coração. E o coração que verdadeiramente hospeda a honra, um coração que realmente é valoroso, um coração que realmente sabe honrar, ele vai além das palavras, ele se confirma com os atos praticados por aqueles que dizem verdadeiramente honrarem ao Senhor. Agora eu quero que você perceba algo. Deus, ele não estava contestando o que o seu povo professava. Deus estava contestando o que o seu povo praticava. Preste atenção nisso. Deus aqui não contesta o que o seu povo fala, Deus contesta o que o seu povo não pratica. Porque eles falavam algo, mas não praticavam o que estavam falando. Pois com a boca diziam honrá-lo, mas com os atos o desonravam. Então aqui a contestação de Deus era pela prática que o povo tinha, contrário àquilo que eles confessavam. Certa vez Jesus vira para os seus discípulos e ele chama a atenção dos seus discípulos e ele fala assim: olha, ouçam tudo o que os fariseus e os mestres da lei disserem a vocês, mas não imitem os seus atos. Então veja, Jesus reconhece que o ensino, muitos dos ensinos dos fariseus e dos mestres da lei era correto, só que Jesus disse: olha, façam tudo o que eles disserem, mas não imitem os seus atos, porque dizem e não praticam. Preste atenção nisso. Eles dizem algo e não praticam. O que Jesus está contestando? O que Deus está contestando aqui? Não é as palavras, são os atos. Tanto é que Jesus confirma isso: façam o que eles estão falando, mas não imitem os atos deles. Porque eles estão dispostos a falar, mas não estão dispostos a colocar em prática aquilo que eles estão falando. Você, querido, pode falar aquilo que representa Deus. Você pode proclamar verdades em seu nome, mas Deus não está olhando apenas as suas palavras, Ele está julgando o seu comportamento. Você e eu podemos vir aqui e falarmos palavras belas, lindas, e dizer: quão belo tu és, e isso é verdade, sim ou não? Quão grande tu és, te exaltamos, te glorificamos. E aí Deus vai olhar para nós e vai falar assim: você me exalta? Você me glorifica? Mas como é que você me exalta se você só vive para si mesmo?
Como é que a sua boca está falando algo que o seu coração não está disposto a praticar? Como é que você pode dizer diante da minha presença que você me honra, mas você vive para si mesmo? Como é que você diz que me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim para fazer apenas aquilo que você quer? Deus, querido, Ele está julgando além das suas palavras, Ele está vendo o seu comportamento. O que dizemos honrar, querido, é provado pela disposição do praticar. Vou repetir. O que você diz honrar é provado pela disposição do praticar. Isso significa, se aquilo que você diz honrar, você não pratica, na verdade você não honra. Quem você honra? Deus. Mas se você não pratica o que Ele espera, as suas palavras são vãs. As suas palavras são vazias, porque honra não é algo vazio. As palavras precisam ser acompanhadas de atos. As palavras precisam ser acompanhadas de comportamentos. Você está entendendo o que eu estou te dizendo, irmão? Você pode, querido, dizer que honra alguém, mas é fácil saber se de fato você honra. As suas atitudes revelam o que as suas palavras escondem. Quer que eu repita isso? As suas atitudes revelam o que as suas palavras escondem. Olha, querido, você não honra alguém falando mal desse alguém. Você pode chegar diante de mim e com as suas palavras me bajular, dizer que me honra. Mas eu sei se você me honra, querido. E aqui eu estou me usando como exemplo porque eu estou falando para você. Mas o exemplo ele é estendido tanto a Deus quanto às outras pessoas. Você pode diante de mim dizer, eu honro a vida do meu pastor. Você honra mesmo? Sabe como a sua honra é vista? Sabe como ela é vista? Quando os seus atos são equivalentes à sua palavra. Você não pode dizer que me honra falando mal de mim. Eu honro meu pastor, mas na primeira oportunidade você fala mal de mim. Eu honro fulano de tal, mas na primeira oportunidade você vai fazer fofoca do nome dele. Eu honro não sei quem, mas tudo em nós age contrariamente àquilo que nós estamos dizendo honrar. Dar honra, querido, é colocar o indivíduo em posição elevada. Olha para mim, preste atenção nisso. Dar honra é colocar alguém em posição elevada, inclusive acima de si mesmo. É o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos diz para honrarmos uns aos outros. Isso implica ter o outro em estima elevada sobre nós mesmos. Escute, quando eu falo de honra, a maioria das pessoas que não tem honra no coração, acha que o pastor está querendo trazer a honra para si. As pessoas que ouvem homens falarem sobre honra e questionam, ah lá, pastor querendo trazer honra, essas pessoas não têm honra no coração delas. Geralmente as pessoas que questionam o ensino de honra são pessoas que não honram ninguém. São pessoas que pensam apenas em si mesmo. E a Bíblia diz que nós devemos honrar uns aos outros. Isso implica em eu colocar você em uma estima elevada acima de mim mesmo. Eu, como seu pastor, preciso honrar você, e ao honrar você, o que eu estou fazendo? Eu estou colocando você em alta estima, inclusive acima de mim mesmo. Você, ao me honrar, você me coloca acima de si mesmo. Não acima de Deus, mas acima de si mesmo. E querido, nós não notamos como nós desonramos a Deus, desonrando pessoas. Escute o que eu disse aqui. Nós dizemos honrar a Deus, mas desonramos aqueles que são a imagem e semelhança dele. Você não pode honrar a quem não vê, se você não honra a quem vê. Então não pense em momento algum que eu estou falando de mim aqui, irmão. Que eu estou falando isso porque, já eu vou chegar nesse ponto. Que eu estou falando isso porque eu quero a sua honra. Que dia que eu cobrei a honra de vocês? Que dia que eu subi aqui e tive o ensino para falar, você tem que me honrar. E você tem mesmo, porque é o que a Bíblia diz. Não só porque a Bíblia diz que você tem que me honrar como seu irmão, você tem que me honrar como seu pastor. Mas que dia que você me viu vir para cá e cobrar a honra de você, e muitas vezes alguém falar de mim, e eu sei que fala de mim, e eu chegar e falar para fulano assim, eu sei que você está falando de mim, você tem que parar, que você tem que me honrar. Eu nunca fiz isso, irmão.
Porque a honra não é algo que você cobra, a honra é algo que alguém reconhece e te dá. Você não cobra a honra. Eu aprendi isso há muito tempo atrás. Se você não me dá honra, é porque você não reconhece aquilo que está sobre mim. Porque quando você reconhece alguém, você tem prazer em honrar aquele alguém. Quando você reconhece que alguém carrega algo de Deus, você tem prazer em se doar em prol daquela pessoa. Os nossos corações, irmãos, precisam ser passados a limpo. E nós vamos ser provados nas muitas palavras que tanto falamos. E sabe como Deus vai nos provar? Nos dando a oportunidade de praticar exatamente aquilo que nós dizemos ter honra. Paulo diz em Filipenses 2:3, para cada um considerar o outro superior a si mesmo. O que é isso? O que é considerar o outro superior a si mesmo? É dar honra ao outro. Essa pessoa que está do seu lado é superior a você. Ela pode ter 2 dentes na boca, um para doer à noite e outro para furar a uva. Mas muitas vezes você olha para essa pessoa do seu lado, você despreza ela. Como que você acha que pode honrar a Deus se você despreza o seu irmão? E aí então você vem para diante da presença do Senhor adorar Ele com palavras vãs. Porque a sua boca diz que o honra, mas se você despreza o outro, o seu coração está bem longe do Senhor. E então, em vão você adora. Alguém está me entendendo? Espero que essa palavra não esteja sendo muito difícil para descer aí para dentro de você. Nós nos escondemos atrás de palavras, mas não podemos nos esconder atrás das atitudes. Nossas atitudes nos revelam. Você pode maquiar suas palavras, irmão. Você pode se tornar um dicionário ambulante. O seu vernáculo, palavra bonita, né? O seu vernáculo pode ser extenso ali, você pode ter muitas palavras, você pode maquiar suas palavras, mas você não pode esconder suas atitudes. As suas atitudes vão revelar você. As suas atitudes vão revelar a disposição do seu coração. Eu queria que você olhasse nos olhos dessa pessoa que está do seu lado. Diga para ela assim, irmão. Não, diga com gosto, diga assim, irmão, eu estou te vendo. Irmão, olha para mim, agora olha para mim. Presta atenção. Presta atenção. Se você aprender com o Espírito Santo, assim como eu tenho a capacidade de olhar para alguém e saber se o tal me honra, você também tem a capacidade de olhar para essa pessoa e ver se ela honra você. Por isso eu pedi para você repetir e falar para ela que você está vendo. Está vendo o quê? Você está vendo se ela está te honrando ou não. A gente, sabe, irmão, eu fico vendo a gente cantando para Deus, mas a gente sai daqui e vai falar mal dos outros. Você vem aqui, irmão, você canta palavras de bênçãos, mas você sai daqui e amaldiçoa as pessoas. A Bíblia tem algo a dizer sobre isso. Tiago vai falar no capítulo 3, a partir do verso 9, sobre isso. Com a boca proferimos bênçãos e maldições. Tiago diz, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Eu poderia pegar só esse versículo aqui e traduzir ele dentro dessa palavra. Veja, eu vou repetir, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, com a língua dizemos que honramos a Deus e Pai, ao Senhor e Pai, mas com a mesma língua que dizemos honrar ao Pai, ao Senhor, nós amaldiçoamos os homens. Que honra é essa que nós estamos dando a Deus se nós amaldiçoamos pessoas? Deus não está recebendo suas palavras, irmão. Porque se nós amaldiçoamos aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, nós não estamos nos parecendo com Deus. Mas ele continua dizendo, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Repita essa palavra comigo. Não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre. Olha isso aqui. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre, faça o quê? Faça o quê?
Então honra não é só de palavras, você tem que demonstrar. Demonstre por seu bom procedimento, Agora veja, mediante obras praticadas. Olha a honra aqui. Não funciona apenas de boca. Honra funciona através da demonstração, aparece através do seu bom procedimento e aparece através das obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração ao coração, por isso que lá em Jeremias ele diz: olha, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe. Aí ele diz aqui, contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso. Ou seja, não adianta você vir para a presença de Deus, dizer que honra a Deus, mas seu coração está cheio de inveja amargurada e ambição egoísta. Você está se gloriando do quê? Você tem que olhar para dentro do seu coração, querido, e sondar ele, e ver se as suas palavras, o que está abrigando no seu coração, verdadeiramente agrada a ele. Porque senão, irmão, você vai falar coisas diante do Senhor, e você vai ser reprovado por ele. Escute o que eu estou te dizendo. Muitos estão falando coisas bonitas diante do Senhor, mas estão sendo reprovados pelo Senhor, porque eles fazem exatamente o contrário daquilo que eles estão dizendo. E aí Tiago conclui dizendo: esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual, é demoníaca. A gente diz assim: Deus está vendo, e Ele está mesmo, Deus está vendo, mas nós também podemos ver além das palavras. Eu posso ver, irmão, se há honra em você. Você pode ver se há honra nas outras pessoas. E para que eu vou ver, pastor? Para cobrar elas? Não. Você vai ver para não praticar as mesmas obras erradas que ela. Você vai ver para tentar ajudar aquela pessoa a ter a verdadeira honra que ela precisa ter no coração dela. Pelos atos, querido, as palavras são provadas ou reprovadas. Pelas atitudes, palavras são aprovadas ou reprovadas. São as atitudes que vão trazer aprovação ou reprovação. Consegue entender isso? Então eu repito, Jesus disse aos seus discípulos que os fariseus diziam algo que era verdade, mas não a praticavam. É o mesmo que nos considerarmos ser alguma coisa, mas os nossos atos mostram que não estamos sendo nada. A Bíblia diz para nós não nos gloriarmos em nós mesmos. Se alguém se glorie, glorie-se aonde? No Senhor. Mas se eu e você dizemos ser alguma coisa, mas os nossos atos provam o contrário, nós não estamos sendo nada, irmão, a não ser hipócritas. Porque é o que Jesus chama aqueles que diziam e não faziam o que diziam: hipócritas. Por isso, querido, a Bíblia também diz que cada um deve pensar de si mesmo com moderação, segundo a medida da fé que possui, analisando e julgando a si mesmo, observando se a fé que professamos está de acordo com os atos que praticamos. Vou parar aqui. Quem tem fé? Agora você tem que aprender a fazer uma coisa. A fé que você diz ter, você precisa, querido, observar se os seus atos estão de acordo com ela. Nós dizemos que temos fé. Eu tenho fé para isso, eu tenho fé para aquilo, mas os nossos atos concordam com a fé que dizemos ter? Eu não posso, querido, dizer que honro a Deus se sirvo apenas a mim mesmo. Nem você pode dizer que honra seu irmão se você serve apenas a si mesmo. Eu não posso dizer que amo a Deus se não amo aquilo que o representa. Eu não posso dizer que sou próspero se ajo como um miserável. Eu não posso dizer que eu sou generoso se ajo com avareza. Enfim, muitas coisas, se forem passadas em linha, veremos que não é bem como professamos. Isso é verdade ou não? Eu me pergunto se só a Larissa e a Vlaudene é sincera e o resto não é. Irmão, de verdade, se nós passássemos em linha tudo aquilo que nós dizemos, talvez nós ficaríamos assustados conosco mesmo. E eu posso te dar uma palavra?
Deus vai passar em linha as nossas palavras com os nossos atos. Então é melhor nós fazermos isso enquanto estamos aqui e temos tempo. Por isso cada um tem que julgar a si mesmo. Julgar a fé que diz ter e compará-la com o comportamento que está tendo. Por isso é preciso termos um encontro verdadeiro com Deus, para que tenhamos um encontro verdadeiro conosco mesmo. Para mim, a definição de enganar a si mesmo é pensar que você é algo não sendo nada. Eu descubro, irmão, quem eu sou e o que não sou, por descobrir quem Ele é e o que Ele não é. Irmão, tudo passa pelo conhecimento do Senhor. Quando você passa a conhecê-lo, você vai ter condição de se ver. E quando você se vê, você vai começar a julgar algumas atitudes que você tem, que não concorda com as palavras que você disse. Não foi isso que aconteceu com Isaías, quando ele viu Deus assentado no seu alto e sublime trono? Ai de mim, que sou pecador, de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Veja, ele viu e reconheceu as atitudes com as suas palavras. Quando eu vejo, então eu começo a perceber muitas coisas em mim. Poxa, eu digo que amo a Deus, mas eu estou guardando ódio no coração dessa pessoa. Quem te deu essa capacidade de ver isso em si mesmo? Foi o pastor? Não, foi Deus. Poxa, eu digo que perdoei fulano de tal, mas essa mágoa ainda está dentro de mim. Eu preciso me livrar disso. Quem te deu a capacidade de ver isso? Ele, porque você ouviu. Então você começa a se ver. E aí você pode colocar em linha as suas palavras com as suas atitudes. Alguém está me entendendo? Aqui nesse lugar, querido, vocês sabem muito bem que eu não exijo honra de ninguém. Não exijo. Porque honra é algo que você reconhece e presta. O único que pode cobrar honra é Deus. E Deus cobrou honra do seu povo. Lá em Malaquias. Posso ler esse texto com vocês? Abre lá a sua Bíblia então, em Malaquias. Capítulo 1. Último livro do Velho Testamento. Eu não vou te cobrar honra, irmão, mas Deus vai. Malaquias 1. É só você ir lá em Mateus e voltar um pouco, que é o último livro. Como você não lê Bíblia, você não sabe onde fica Malaquias. Você vai achar que está lá em Gênesis. Malaquias 1, a partir do verso 6. Olha o que Deus diz. O filho honra seu pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? É uma pergunta de Deus. Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. E aqui eu acho engraçado, que eu já vi um monte de pregador com a lorotinha. Ah, que Deus está falando para o sacerdote. O sacerdote é o pastor de igreja, conversa fiada. Todos nós somos sacerdotes. Todos. Essa palavra aqui no Antigo Testamento era específico para os sacerdotes. No Novo Testamento, todos nós somos. Então essa palavra ela é específica para todos nós. Agora veja, se vocês que desprezam, são vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome, Senhor? Aí Deus diz a maneira, vocês desprezam o meu nome, vocês não me honram, porque vocês trazem comida impura ao meu altar. Olha a seriedade disso, irmão. Comida impura. A comida vai parar aonde, irmão? No interior do indivíduo. Deus está trazendo algo de dentro do coração do indivíduo. A oferta deles era uma expressão do interior deles. Agora veja, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim vocês ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Aí Deus diz, ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Irmão, isso aqui tem um peso. Eu vou traduzir isso aqui para você e você vai entender.
Olha isso, na hora de trazer animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Agora Deus traz a coisa no nosso nível. O que Deus está dizendo aqui, olha para mim, o que Deus está dizendo aqui, se essa oferta que você traz perante mim, que você diz que eu sou o seu Senhor, que eu sou o seu Deus, que eu sou o seu Pai, se você tem coragem de trazer essa oferta mal acabada diante de mim, eu faço uma pergunta para vocês então, será que se vocês trouxerem essa mesma oferta que vocês trazem na minha presença, se vocês levarem para o governador, será que ele vai se agradar de vocês? Deus traz a coisa no nosso nível. Se você não vai conseguir agradar um ser humano carnal como você, com esse tipo de oferta, você acha que vai conseguir agradar a mim? Vamos continuar. Será que ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentei apaziguar a Deus para que tenham compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Agora observe, Deus, querido, aqui está questionando os seus atos. Eles diziam honrar a Deus com as suas ofertas, mas quando levavam perante Ele, não era algo que o honrava. Ofertas, coisas materiais, eles diziam honrar a Deus com as suas ofertas, mas quando as levavam, aquilo não honrava a Deus, porque não representava uma verdade que Deus queria ter de cada um deles. Eles levavam animais defeituosos e doentes, quando deveriam levar animais perfeitos e saudáveis, e diziam para si mesmos que não havia importância alguma naquilo que eles estavam fazendo. A pergunta é, será que nós não estamos repetindo a mesma coisa? Será que não estamos fazendo o mesmo? Nós trazemos as nossas ofertas perante o Senhor, e muitas vezes elas não representam o que Deus espera, porque representam a avareza do coração, representam o resto do que me sobra, além de não ser as primícias da minha terra. Será que Deus vai aceitar isso aí que você está entregando para Ele? Deus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Passarão os céus e terra, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. O que Ele disse lá continua valendo aqui. O mesmo princípio lá continua valendo aqui. Se Ele diz que não recebe ofertas que não expressam um coração genuíno e verdadeiro, que o honram, se Ele dizia isso lá, Ele continua dizendo a mesma coisa aqui. Então eu quero já te dar um conselho. Muito cuidado quando você traz a sua oferta perante o Senhor. Ela está representando o quê? A sua avareza? O resto que te sobra? O que ela está representando? Porque honra a Deus, lembre-se do que eu disse, honra é colocar alguém em estima mais elevada do que você próprio. Então quando você honra a Deus, por isso a Bíblia diz, para nós fazermos o quê? Damos ao Senhor as primícias da nossa terra. Quando você dá aquilo que é primeiro ao Senhor, você está fazendo o quê, irmão? Você está honrando a Ele. Agora quando você vem com o resto, com a sobra, você não está honrando Deus coisa nenhuma. Você não está agindo como Deus espera. Mas eu entreguei lá, você entregou o que te sobra, irmão. Você honra a Deus? Responda para si mesmo. Está escrito em Provérbios 3, verso 9 e 10, honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Eu repito o início, honra ao Senhor. Coloca Deus como primeiro em tudo que você diz, inclusive naquilo que Ele tem dado a você, para a sua subsistência, para a sua sobrevivência. Não, mas a gente faz o quê? A gente vem para cá, a gente diz para estar um culto. Eu te adoro, eu te glorifico, eu te exalto, eu te honro. Mas na hora de honrar Ele verdadeiramente, porque Deus não quer uma parte da sua honra, Deus quer todo o seu coração honrando Ele. Deus não quer que você honre Ele nessa área e nessa área não. Ele quer que você honre Ele em todas as áreas da sua vida. Agora, querido, nós achamos que Deus não se importa com as nossas ofertas. É fato que Ele não precisa do nosso dinheiro, mas o que Ele precisa, e de fato se importa, é com a honra em nossos corações.
Você consegue entender isso? Deus não precisa do seu dinheiro, porque Ele é dono do ouro e da prata. Então, com o que Deus se importa se Ele não precisa do seu dinheiro? Ele se importa com a honra no seu coração, porque quando tem honra, sabe o que Ele diz aqui? Ele pode derramar sobre o seu celeiro abundante. Por isso aqui o verso começa dizendo honra ao Senhor. Agora ouça isso. Nós queremos celeiros cheios, tendo atitudes vazias, e nos esquecemos que colhemos o que plantamos. Talvez você está achando que eu levei essa palavra para o lado do dinheiro. Não, eu estou falando sobre honra ainda. A honra cabe não só nas suas finanças, mas cabe em tudo que diz respeito à sua vida. A sua honra cabe naquilo que diz respeito ao seu irmão, ao seu pai, à sua mãe, às autoridades, aos pobres, aos necessitados, até aquelas autoridades que são más. É fácil honrar o Lula? É difícil, irmão. É difícil amar um homem daquele. Mas eu posso te dizer uma coisa mais louca ainda. Deus usa até mesmo pessoas nesse nível para exercitar em nós as suas virtudes. Você não entendeu o que eu disse? Deus usa até aquilo que é errado nos outros para exercitar em nós as suas virtudes. Você não entendeu, né, irmão? Essa pessoa que você gosta de criticar, Deus está esperando que dia que você vai honrar ela. Não, mas seu coração se parece com o quê, irmão? Seu coração se parece com o quê? Mas ele não merece, e você merece? Você acha que você é digno de honra porque você merece, porque você é bonitinho. Não, mas o fulano não merece honra. Mas a Bíblia nos manda honrar uns aos outros. Não é você quem vai dar no final aquilo que aquela pessoa precisa, é Deus. Mas a sua parte é honrar. Honrar, não estou falando que você tem que concordar com o erro das pessoas, não confunda. Mas a honra aqui nesse sentido, a pessoas que fazem coisas erradas, é no sentido de você orar por elas, abençoar elas. O que a Bíblia diz sobre os seus inimigos? Você deve abençoar os seus inimigos, orar por aqueles que te perseguem. Isso é honrar a Deus, irmão. Porque quando você faz isso, você está honrando o quê? A palavra que Ele diz para você amar seus inimigos e orar para aqueles que te perseguem. Quando você dá atenção ao que Deus diz para praticar, para ter atos equivalentes ao que Deus diz, para agir como Deus diz, o que você acha que você está fazendo? Honrando a Deus, praticando a palavra que Ele te diz para você praticar. Paulo disse em Gálatas 6,7, não vos enganeis, porque de Deus não se zomba, portanto tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Agora se você volta, agora preste atenção, irmão, vai parecer que eu vou falar de mim, e vou, mas não é para colher benefício próprio, é porque a Bíblia diz, eu não posso desdizer o que a Bíblia diz, não existe essa palavra, mas veja, olha, preste atenção, Paulo fala aqui em Gálatas 6, no verso 7, que o ser humano ele vai colher tudo aquilo que ele semeou. Só que se você volta um verso antes, o verso 6, Paulo vai dizer isso aqui, ó. O que está sendo instruído na palavra, quem está sendo instruído aqui na palavra? Não, vou perguntar de novo. Quem está sendo instruído na palavra aqui? Não é minha palavra, irmão, é a palavra do Senhor. Isso aqui é a Bíblia que está dizendo. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver que está escrito aí. O que está sendo orientado na palavra, ele precisa o quê? Ele precisa fazer, ele precisa ter atitude. Ele precisa agir. Ele deve compartilhar tudo que possui de bom com aquele que o instrui. Irmão, que dia que eu exigi que você compartilhasse comigo tudo aquilo que você tem desfrutado? Que dia que eu exigi de você que você tem que compartilhar comigo tudo aquilo que de bom você tem desfrutado? Porque é isso aqui que Paulo está falando.
Você deve compartilhar com aquele eu que te instrui tudo aquilo que de bom você tem tido da parte do Senhor. Aí eu falo isso, algumas pessoas que não sabem honrar, acham que o pastor está querendo se aproveitar do indivíduo, mas é a Bíblia que está dizendo que eu que te instruo, ou aqueles que te instruem, devem participar de todas as coisas boas que você tem recebido da parte de Deus. E que dia que eu cobrei isso de você? Hã? Eu cobrei isso de vocês? Eu cobro isso de vocês? Irmão, se tem uma coisa que eu posso bater no peito como Paulo, e aqui eu falo em loucura diante de Deus, é um dia eu chegar diante de Deus e dizer: Deus, nessa área aqui eu não defraudei o seu povo, porque eu não cobro isso aqui de vocês, embora eu me limite a ensinar sobre isso, porque muita gente, repito, que não tem honra no coração, fica ofendida lá, o pastor está querendo se aproveitar de mim. Tem uns vagabundos aí, que se chama pastor, que quer se aproveitar mesmo das pessoas. Mas a Bíblia, querido, manda você compartilhar com quem te instrui tudo o que de bom você possui. Agora a minha pergunta é: você o faz? Não, você não faz, irmão. Você não faz, porque a sua atitude com quem te instrui é revelada por meio da sua honra ou desonra. A Bíblia está mandando você me honrar, irmão. Você faz? Responda para si mesmo. Então, como que você desonrar a Deus se você não honra o ungido dele? Como você desonrar a Deus se você tem tudo para si e não faz as pessoas ao seu redor ser participantes daquilo que Deus está dando a você? Alguém aqui está me entendendo, pelo amor de Deus? Irmão, eu sei que pessoas já se ofenderam comigo por eu dizer esse tipo de coisa. Eu sei que pessoas, eu vou dizer um negócio aqui, e eu espero que você não fique ofendido, mas eu preciso dizer, porque eu tenho que falar sobre isso. Eu já disse algo aqui e as pessoas ficaram ofendidas comigo. Algumas vezes eu já falei aqui que se eu dependesse de vocês diretamente para sobreviver, eu passaria necessidade. Eu teria que arrumar um outro trabalho. E eu repito, isso é verdade. Se eu dependesse diretamente de vocês para sobreviver, eu teria que arrumar um outro trabalho. Não esse aqui. Porque eu conto nos dedos aqueles que chegam em mim e falam aqui: toma, pastor, isso aqui é para você. E a Bíblia manda você fazer isso, irmão. A Bíblia manda você honrar aquele que te instrui. Ora, quem é que está aqui de quarta e domingo ensinando você? Quem é que está aqui ministrando a palavra para você? Mas você o faz? Agora eu vou fazer porque o pastor está falando. Não, você tem que fazer porque o seu coração está carregado de gratidão a Deus por aquilo que Ele tem colocado na sua vida para te alimentar e te abençoar. Agora também eu não vou ser injusto dizer que pessoas aqui nunca me ajudaram. Eu não sou injusto. Há pessoas aqui que já me abençoaram. Eu não posso ser injusto dizer que nunca ninguém estendeu as mãos para mim. Mas se eu dependesse da minha subsistência direta de vocês, tadinho de mim, irmão. Sabe por quê? E aí, se você quiser ficar ofendido, eu vou lamentar. Gostaria que você não ficasse. Mas sabe por quê? Porque não tem honra no seu coração. Você se preocupa apenas consigo mesmo. E você não sabe honrar quem Deus colocou na sua vida para te ajudar. Isso também, querido, é uma forma de honrar a Deus. Honrar quem te instrui é honrar o que Deus disse em sua palavra. No entanto, você não vai me ver pegando no seu pé e cobrando você para você me dar nada. Não vai. Claro que há outras formas de praticarmos a honra, mas deixamos de praticá-la. E não honramos porque não reconhecemos o que nos foi feito e por quem foi feito. Escute isso. A honra está ligado com o reconhecimento. Se você não reconhece o que está te sendo feito e por quem está sendo feito, você não vai
dá àquela pessoa aquilo que ela precisa. Porque você não pode receber aquilo que você não reconhece e honra. Você só recebe aquilo que você reconhece e honra. Você pode, aqui ó, todos vocês estão ouvindo a mesma palavra, sim ou não? Mas nem todo mundo vai recebê-la. Porque não há honra no coração de vocês. Porque quando vocês não reconhecem que algo vem de Deus e quem está sendo usado para falar algo de Deus, quando vocês não reconhecem, vocês não têm condição de receber aquilo. Jesus disse: aquele que recebe o profeta, no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Você recebe aquilo que você reconhece. Logo, se eu não reconheço o que preciso, não agirei como devo. Por isso, você não vai me ver cobrando honra dos outros, porque se você não me reconhece, a sua atitude para comigo vai ser vazia, e semelhantemente para com o seu irmão. Se você não vê nada de bom na vida do seu irmão, você nunca vai honrá-lo, porque você não reconhece que há algo de bom nele. A maioria de nós só sabe ver os defeitos das pessoas. Para de olhar só para os erros do seu irmão e olha para a coisa boa que está na vida dele. Sabe o que é de bom que está na vida dele? O Espírito Santo. Então, se ele tem o Espírito Santo, ele tem alguma coisa boa para te dar. Então, honra isso aí. Então, não posso te cobrar honra, mas Deus vai. Deus vai te cobrar. E o que você vai dizer a Ele quando Ele te cobrar? Porque Ele certamente tem algo a nos dizer. E Ele disse em sua palavra, lá no texto de 1 Samuel 2,30, foi o texto que nós lemos: honrarei os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados. Eu tenho uma preocupação, irmão, muito séria, quando as pessoas ouvem a palavra e a desprezam. Porque elas não estão desprezando o mensageiro em si, mas estão desprezando aquele que enviou a palavra. O enviado de Deus não fala as suas próprias palavras, ele fala as palavras de Deus. Quando você despreza uma verdade de Deus, não é só a mim que você está desprezando, você está desprezando quem está falando por meu intermédio. Você vê a seriedade disso? Então entenda, tudo o que fazemos está ligado ao coração. Vamos lá, estou indo para o final. Ou ele age com a motivação correta, ou age com a motivação errada. Por isso está escrito que Deus julga a motivação do coração. Tudo passa pelo seu coração. E nós não entendemos ainda. Mas Deus não negocia seus princípios, e honra é um deles. Olha para mim e eu vou dizer isso de novo. Deus não negocia seus princípios, e honra é um deles. Se você não está honrando quem você precisa, você está quebrando princípios de Deus. E se você quebra princípios, os princípios te quebram. Quando você quebra princípios, você é quebrado. Deus não vai negociar aquilo que Ele diz que nós temos que praticar. Nós, querido, temos... vai doer o que eu vou dizer agora. Nós temos a falsa sensação, é o quê? Repita essa palavra, falsa sensação. Olha o que é isso aqui, veja se isso não é enganar a si mesmo. Nós temos a falsa sensação de que Deus não se importa com isso, honra, porque simplesmente vemos algumas coisas acontecendo em nosso favor aqui e ali, então julgamos como se Deus estivesse concordando com as nossas atitudes. Muitos de nós, estamos quebrando princípios, e porque uma coisinha está acontecendo em nosso favor aqui ou ali, está tudo bem para a gente, mesmo quebrando princípio, porque afinal, está acontecendo aqui, Deus está me abençoando aqui, Deus está me prosperando aqui, está acontecendo, Deus fez isso aqui para mim, e a gente tem a falsa sensação de que Deus está concordando com isso. Ele não está, porque Ele não está negociando princípio. Eu vou te dizer algo, querido. Deus é seu pai, sim ou não? Deus é seu pai, sim ou não? Sim. Ele vai lhe garantir o seu sustento como um bom pai que é. Só o José vai receber. Eu vou dizer de novo, Ele é seu pai e Ele vai te dar o sustento que você precisa. Mas Ele não quebra seus próprios princípios. Escute, quem quer mais, quem quer a abundância? Quem quer a abundância? Sabe de onde vem a abundância? Honra. Escute, se você não honrar, se você não honrar,
Deus é seu pai, Ele vai te dar o seu sustento, mas você nunca vai provar da abundância dele, porque a abundância vem através da honra. E aí, querido, você adquire uma coisinha aqui, outra ali, e você cria a falsa sensação de que você está sendo abençoado por Deus, e você pode continuar quebrando princípios. Não pode. O mais de Deus, irmão, está sendo retido, porque quanto menos praticamos o que Ele espera, mais retardamos a sua abundância. Quanto menos eu e você colocamos em prática o que Deus disse, mais nós retardamos a abundância dele se manifestar sobre nós. Por que continuamos pobres? Porque o nosso coração é miserável. Porque o nosso coração não reconhece o que precisa ser reconhecido. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Então eu vou repetir, Deus não vai deixar o necessário te faltar. Porém, para ter mais do que o suficiente, diga mais do que o suficiente. O que é o mais do que o suficiente? Olha para mim. O mais do que o suficiente é você ter para si e você ter para abençoar os outros. Deus não vai deixar o necessário, diga necessário. O necessário Deus não vai deixar de faltar. O arroz, o feijão, a farinha e o azeite na sua panela, Deus não vai deixar de faltar. Mas você quer que Ele multiplique? Quer? Pratique honra. Porque se você não praticar, você só vai ter só para si e não vai ter para abençoar os outros. Quer que eu te provo isso dentro da palavra, irmão? Eu vou mostrar para você dentro da palavra que eu estou falando. Porque Ele diz que se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Deus não vai dar a mim e a você mais do que a capacidade que temos de administrar, de conduzir, de carregar. Agora, se não estamos honrando a Deus nem no pouco que temos, não espere a abundância dele, porque Ele não vai te dar, porque você não vai exercitar a honra com a abundância dele, porque você não exercita com aquilo que é pouco. Ou você acha que Ele vai contrariar a própria palavra dele? Ou você acha que Ele vai contra a própria palavra dele? Foi Ele que disse, se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Você quer ser colocado sobre o muito? Quem quer? Amém. Então você tem que praticar a fidelidade no pouco. Tem gente que nem no pouco pratica fidelidade. Você acha que isso é honrar a Deus, irmão? Você acha que adianta você vir para cá e ficar com as suas mãos levantadas, cantar uma canção com a letra bonita, mas na hora de honrar a Deus de verdade, você não é capaz nem de honrá-lo com pouco? Você acha que Deus está recebendo essa adoração? Você acha que Deus está passando por cima de você em quebrar os princípios dele? E Deus está concordando? Você tem a sua resposta. Agora, tem gente que não concorda com o que está ouvindo, mas a discordância não mudará a verdade, apenas fará com que o tal continue pequeno e medíocre. E entenda medíocre, querido, como alguém ser mediano. É alguém que não é nem lá, nem cá, nem quente, nem frio. Tem gente que não concorda com o que está ouvindo, então você vai continuar pequeno e medíocre, pensando apenas em si mesmo, honrando apenas a si próprio. E eu quero terminar com esse versículo de Romanos. Paulo fala em Romanos 12:10. Olha o que Paulo diz. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer, diga prazer, em honrar uns aos outros. Você tem prazer no quê? Tem gente que só quer ser servida e nunca quer servir. Tem gente que é sanguessuga, literalmente. Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. Irmão, você é um provedor. Eu vou dizer de novo, você é um provedor. Mas sabe quem provê? Quem tem para si e quem tem mais para abençoar o outro. Só que, palavras precisam andar junto com os nossos atos. Junto. Eu vou, assim, eu não vou citar o nome, mas tem uma pessoa aqui, que se ele pegar R$10, ele dá o dízimo e ainda dá uma oferta. Essa pessoa falou assim, pastor, Deus colocou no meu coração algo. Eu vou dar o dízimo, 10%, e vou te dar 5%, falou, vou te dar 5% para você, de tudo aquilo que eu pegar. E ele faz isso até hoje. E já tem tempo, ó. Você sabe o que é isso, irmão? Honra. Isso é honra. Eu cansei de receber pix de centavos. Você acha que eu estou me importando com centavo?
Se o centavo é representação da avareza, você tem que tomar muito cuidado, porque você não está sendo aceito nem a sua oferta diante de Deus. Porque Deus aceitou Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Se você vem me dar uma oferta de 10 centavos, mas aquilo é fruto de avareza, eu recebo a sua oferta, mas Deus não recebe nem você nem sua oferta. Mas se você me dá 10 centavos, porque você está me honrando, porque você quer honrar a Deus, então os seus 10 centavos sobem como aroma suave e agradável às narinas de Deus. Isso é honra, irmão. Vocês entenderam o que eu disse aqui? Esse povo me honra com os lábios. Que não sejamos esse povo. Posso ouvir um amém? Amém. Que não honramos apenas com palavras. Agora mesmo eu vou terminar a palavra e eu vou falar como sempre. Irmão, vamos ofertar? Irmão, vamos dizimar? E a maioria não vai sequer se prontificar em fazer nada. Tem sido assim, irmão, culto após culto, irmão. Tem gente aqui que tem salário, tem dinheiro, mas não contribui de jeito nenhum, com nada. Que honra é essa que nós devemos ter a Deus, mas não conseguimos honrar o altar do Senhor? Que honra é essa, irmão? Você sabe o que eu propus no meu coração? Eu vou falar, porque alguns aqui acham que eu ajo de má fé. E como eu tenho dito, quando eu falo algo sobre mim mesmo, não adianta eu falar algo aqui para vocês e eu ser reprovado diante do Senhor. Eu sou idiota se eu estou fazendo isso. Mas eu coloquei no meu coração que toda a primeira venda do mês que eu faço, eu dou a Deus. As 3 primeiras vendas desse mês eu não peguei um centavo para mim. Ofertei tudo. Tudo. E foi um dinheiro bom. Eu preciso falar isso para você? Mas tem gente aqui que acha e pensa errado sobre mim. Onde está o seu coração, irmão? Ah, o pastor está querendo arrancar dinheiro da igreja. Irmão, você não me vê ofertar aqui, mas eu oferto aqui no Pix. Hoje é Pix, irmão. A gente quase não vê oferta aqui, mas em dinheiro, tudo é Pix, tudo é digital. Eu fiz 3 vendas esse mês, irmão. 3. Ofertei as 3. Eu propus no meu coração. A primeira venda de cada mês, a primeira eu entreguei as 3. Poderia ter entregado uma só. A primeira venda de todo mês que eu fizer é oferta. Mas se você trabalha, tem a sua renda, você sequer se prontifica em fazer alguma coisa. Você não está honrando a Deus além de si mesmo. E aí, irmão? Vamos continuar nos enganando até quando? Até quando? Dízimo, querido, é honra. Oferta é honra. Esmola é honra. A Bíblia ensina sobre isso tudo. Mas a gente faz o quê? O pastor pede para ofertar e ninguém faz nada. Sabe o que vai acontecer? A gente vai continuar na mesma pindaíba, na mesma miséria, na mesma necessidade. Porque não há um coração que está disposto a, junto com as palavras, praticarem aquilo que é preciso. Vocês entenderam o que eu disse aqui? Então agora eu vou honrar o pastor. Repito, a sua honra precisa ser genuína no seu coração. Você precisa reconhecer que algo tem vindo de Deus. Se você não reconhece, irmão, não faça nada. Eu não estou pedindo para você fazer nada. Se você não reconhece, não faça. Não faça, eu não quero seu dinheiro. Eu não quero seu dinheiro. Eu vou dizer de novo, eu não quero seu dinheiro. Se você me der seu dinheiro, vai me abençoar. Eu vou poder pagar minhas contas, legal. Mas eu não quero seu dinheiro. Paulo disse, olha, eu não quero o dinheiro de vocês, mas eu procuro o fruto que abunde para o vosso crédito, para a vossa conta. Eu quero aquilo que vai fazer com que vocês possam receber mais de Deus. Ora, quando você tem dinheiro, você põe no banco, para quê? Para render, não é? Quando você, querido, entrega algo em honra a Deus, aquilo vai gerar multiplicação sobre você. Espero que vocês tenham entendido essa palavra e eu não estou bravo. Eu estou tentando, irmão, eu juro, diante de Deus, eu estou tentando me manter mais sereno na hora das palavras, porque às vezes acaba assustando vocês. E eu não quero de forma alguma ser um impeditivo para que vocês recebam
um ponto e vírgula daquilo que eu falo. Eu gostaria que vocês pudessem receber os pontos e vírgulas. E eu estou tentando ser o mais sereno possível. Estou me esforçando para isso. Amém? Você recebe essa palavra? Glória a Deus, que de pé no seu lugar.